Olha, o meu Facebook é utilização privada. Eu, como sou músico de fim de semana, dedico o Facebook à música e à promoção do meu grupo. Enfim, mas tento ser restrito na utilização no que diz respeito aos meus filhos. E não utilizo em termos profissionais para observação, mas não no conteúdo em que eu meto na minha página. Eu acho que sim, que já tinha uma noção que eu vou gostando das marcas até para seguir, até porque como trabalho no meio, vou gostando um bocadinho das marcas para ver o que é que fazem. Então, ia conhecer mais de 50% do meu perfil enquanto consumidor. Tenho alguns cuidados com privacidade, mas há muita coisa que obviamente nós não conseguimos esconder e então... Eu, como penso nisso, às vezes até como marca tenho algumas dúvidas. Não sei se não é um bocadinho intrusivo esta questão, mas acho que a maior parte das pessoas, e até já fiz um questionário entre amigos, gostava ou não gostava, acho que a maior parte das pessoas acha que sim, gostava, acha simpático. Eu ia achar piada se de facto fosse de encontro aos meus gostos, se não houver ali nenhum erro de análise, vamos dizer assim. Eu considero que a privacidade apenas é não desejável, vamos dizer assim, quando ela não é relevante. E, portanto, se de facto a marca perceber o meu perfil e se me fizer uma proposta interessante, eu vou achar muito interessante também. Esse ano a gente chegou a alguns números que nos espantaram bastante, né? A gente verificou que a gente já possuía mais de 600 milhões de dados, né, armazenados de cerca de 100 milhões de usuários. E aí a gente começou a ver as potencialidades disso, né? E esse campo de Big Data, apesar de não ser um campo recente, né, quando a gente fala de Big Data, o Social Big Data, todas as coisas estão para fazer ainda, né? Então, a partir de então, a gente está incorporando algumas dessas funcionalidades e trabalhando no Big Data, não só no nível de serviço, né, mas no nível de software também, através do nosso Software Life Buzz Monitor. A ideia hoje é a gente falar um pouco dessas descobertas que a gente fez, né, com Big Data, com Social Big Data, e como isso pode ajudar vocês a trazer insights, né, acionáveis para os negócios de vocês, para as empresas que vocês trabalham. Vamos começar a falar de dados, né, que é o foco hoje do evento. A gente costuma dizer que os dados são o novo petróleo, né? Essa datafication, que ainda não tem uma tradução para português, né, a gente poderia traduzir para dadoficação da sociedade, é uma coisa que está cada vez mais presente com todo esse emaranhado de dados. E à medida que a gente usa esses dispositivos, esses dados eles estão sendo armazenados. Então todas as empresas de alguma forma estão tentando também armazenar essa informação. A iLife é uma das empresas que armazena isso, e a ideia é que essas informações, obviamente as públicas, né, você tem a opção como usuário de bloquear sua informação, de não compartilhar a informação, essa informação ela tenha alguma utilidade, tá? Obviamente que o começo de tudo isso é o monitoramento de redes sociais, né? Por quê? Não adianta falar em Big Data se você não monitora, então eu não tenho dados do meu consumidor. Esses dados eles vão ficando cada vez mais disponíveis e cada vez mais complexos, e quem souber usar esses dados e quem souber processar esses dados, e aí incluídos os dados de social media, né, realmente vai ter um petróleo para explorar. E o que a gente percebeu foi que a gente tinha um problema nas mãos, porque social media já não eram 300 menções do Nescau no mês de agosto, eram 2 milhões de menções do personagem da novela da Rede Globo, que é um cliente nosso. E a gente percebeu que os métodos e a tecnologia que a gente tinha desenvolvido até agora no passado já necessitavam de um upgrade. Então essa foi a motivação inicial, há quase um ano atrás, da gente começar a pensar, e o resultado é o que eu vou apresentar para vocês hoje. O digital e social já não é curiosidade quando uma empresa como o Google lucra 4 bilhões de dólares num trimestre. Né? Eu arrisco a me dizer que digital e social é mainstream. As entregas que a gente fazia até o ano passado eram muito brand-oriented, ou seja, o que é que nós falamos, o que é que as pessoas falam sobre você e sobre sua concorrência.
E a gente, a partir desse ano, a gente se pergunta, mas quem são essas pessoas, né? Quem são, o que elas fazem, do que é que elas gostam, o que é que elas comentam, em que páginas do Facebook, em que lugares elas fazem check-in e essas outras coisas. Então, passar não somente a ser brand-oriented, mas também consumer-oriented. Então, o objetivo final, eu diria, de todo esse ferramental tecnológico, o objetivo final é olhar os consumidores como pessoas, né? Ou seja, travar com eles diálogos, né? Em contrapartida, em contraponto à mídia de massa, onde você tem um megafone e fala a mesma mensagem para todos os consumidores, você tratar de ter um diálogo um para um com o seu consumidor. E você pode fazer isso quando você conhece o seu consumidor de uma forma mais detalhada ou até microscópica quase.